Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje, ao invés de eu responder uma dúvida de alguma pessoa que me mandou por e-mail, WhatsApp, etc., como eu costumo fazer na quarta-feira, eu vou aproveitar para entrar no meio aqui de uma mini polêmica que se criou dentro do YouTube quando o professor Vicente Guimarães fez um vídeo falando por que ele não compra Ambev, não compra VEG. Logo depois o Fábio Faria, né, o canal do Holder, ele fez um vídeo falando por que ele compra Ambev e compra VEG. E eu vou mostrar aqui a minha visão, até porque eu acho que a gente não pode colocar as duas no mesmo saco. Então vamos falar um pouco de Ambev, um pouco de VEG, claro, de uma forma um pouco mais fácil, mais simples aqui para o YouTube, né? E logo depois da vinheta a gente já começa, curte o vídeo, se você gosta do nosso material aqui, se inscreve no canal também para você receber as notificações e a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, é importante a gente falar o seguinte, que as empresas como Ambev, VEG, enfim, lojas Renner, Fleury, etc., são empresas que a gente precisa ter uma atenção especial. Por que a gente precisa ter uma atenção especial? Porque são empresas que dificilmente elas vão ficar muito baratas. Então, se você pegar aquele livro lá do Benjamin Graham, pegar ali, o bom é preço sobre lucro abaixo de 15, você fatalmente não vai conseguir comprar elas, salvo em uma super crise que você vai ter várias outras empresas, às vezes com preço sobre lucro de 5, de 6, de 7, aí elas talvez vão estar lá no 14, no 15, quer dizer, mesmo assim você vai achá-las muito mais caras do que as outras. Por que isso acontece? Porque elas são empresas que tem uma qualidade. É exatamente a mesma coisa quando você vai numa loja e você vê, por exemplo, uma calça de R$ 500 porque ela tem uma marca, e você vai numa outra que tem uma calça de R$ 100 que para você é parecida e para outras pessoas não. Ela é muito pior porque a de marca é muito melhor. Então como é que a gente vai entrar dentro da cabeça das pessoas para dizer assim, não, a de marca é melhor, a não de marca é melhor? Enfim, algumas pessoas acham que é mais importante ver o preço e outras a qualidade, e isso acontece também aqui nas ações. Então essas ações que a gente está falando hoje, Ambev, VEG, várias outras, a gente tem aí que são empresas, vamos dizer assim, de marca. Então essa marca acaba custando. E o que é ter uma empresa de marca dentro da Bolsa de Valores brasileira? Significa que é uma empresa que gere retorno ao longo do tempo, que é muito consistente e que não precisa ter um crescimento tão forte assim dos lucros, mas é uma empresa que ela está mostrando sempre um resultado e que tem algumas vantagens competitivas aí. Então normalmente elas vão ser empresas líderes de mercado, ou se não são empresas que têm uma inovação tecnológica que vai ser difícil concorrer, que vai ser difícil copiar de uma forma rápida. Às vezes é a empresa que tem uma distribuição logística muito melhor do que as outras, e aí, enfim, a gente começa a ver empresas dessa forma, até porque essa parte da logística está mudando muito, né? Imagina que, por exemplo, a Magazine Luiza ela se mantenha aí na frente das outras nessa parte de distribuição logística e e-commerce por mais 10 anos. Provavelmente daqui a 10 anos ela vai ser precificada como uma empresa de qualidade, uma empresa quality, e essa parte aí do período que ela deu prejuízo e etc. vai acabar sendo de certa forma esquecida aí, ou pelo menos não tão lembrada num momento mais lá para frente. Então o que acontece é isso, empresas com vantagem competitiva, perenidade e uma constância aí de lucros e de receitas com um aumento que não precisa ser grande. Então eu separei aqui as duas, eu separei aqui primeiro a Ambev. A gente pega aqui a Ambev, esse aqui é o gráfico de lucro da Ambev dessa década, tá? Eu peguei desde 2010 aqui, a gente vê que ela passou por um período de crescimento do lucro, e agora ela está com lucro mais ou menos constante, caiu um pouco. Eu cheguei a marcar aqui com um retângulo preto, porque
a esses 4 trimestres aqui anualizados, eles foram impactados negativamente pelo Programa Especial de Regularização Tributária, que baixou em torno de 3 bilhões o lucro da empresa. Se a gente incluir esses 3 bilhões aqui, a gente vai ter números muito próximos aqui. A gente teria um lucro aqui mais ou menos constante. Mesmo durante a crise, a empresa continuou gerando lucro, continuou, enfim, pelo menos ela se manteve, né? Mas de qualquer forma, eu tenho aqui algumas ressalvas com relação ao próprio controlador da Ambev e com relação à capacidade dela voltar a gerar esse crescimento aqui, até porque a crise já está começando a acabar e a gente vê que ela não está voltando a aumentar a venda dela de volume, né? Volume de cerveja. O volume de cerveja dela está se reduzindo. E quando a gente vem aqui para o preço sobre lucro da Ambev, a gente vê que ele fica mais ou menos constante. Então nessa década inteira a gente já teve algumas crises, inclusive, por exemplo, ali primeiro trimestre de 2016, por exemplo, época do impeachment, você vê que mesmo assim a empresa não caiu aqui para baixo do preço sobre lucro de 15, que seria aquele que o Graham aceitaria comprar. A gente vê que ela oscila aqui entre o 17 mais ou menos e o 25. Então, em tese, sempre que ela chegar próximo do 17, seria uma boa compra aqui de Ambev, embora eu não goste muito da empresa, assim, eu tenho algumas ressalvas em relação ao futuro dela. E esse período aqui que teve o preço sobre lucro mais alto, a gente já explicou, foi aquele período que a gente teve a queda do lucro por um fator não recorrente. Provavelmente, se a gente não tivesse aquele não recorrente, a gente teria algo muito mais aqui linear dentro desse preço sobre lucro. Qual a grande vantagem de você ter uma empresa nesse tipo? Você tem uma grande previsibilidade aqui. Você sabe, né, preço sobre lucro ali 17, 18 é um bom momento de compra até o mercado parar de precificar ela dessa forma. E aí a gente passa para a VEG. A VEG aqui a gente já vê que é uma empresa completamente diferente da Ambev, né? A gente vê que a VEG aqui ela tem um crescimento muito forte, passou o período da crise aqui com o lucro que ficou parado e agora ela já começa a crescer de novo. Ela é uma empresa que ela está mudando o negócio dela e ela mudou muito ao longo do tempo e ela provavelmente, aí, se você pegar os últimos 20 anos, ela foi a melhor ação da bolsa. Por quê? Porque a gente vê que ela consegue crescer. Ela era um small cap lá atrás em 1999. Eu, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo aqui de Dividend Yield on Cost, que vocês vão ver que um investimento de 400 mil na VEG em 1999 ou em 2001 virou um investimento de 33 milhões, algo assim inacreditável. Aquele investimento de 400 mil reais há 17 anos atrás gerou hoje um dividendo de 400 mil. É claro que essa é a exceção, né? Imagina, você tem um dividendo anual de 400 mil que foi exatamente o aporte que você fez 17 anos antes. E qual foi a única virtude que você teve que fazer? Ficar reinvestindo os dividendos nesse período. Então isso é VEG e a VEG volta a crescer aqui. Tá? Não é uma recomendação, mas é apenas para mostrar que eu coloco em cestas separadas. A Ambev, eu vejo um mercado complicado para ela, um mercado que ela tem possibilidade aí de queda, dela perder as barreiras dela de entradas, aquelas vantagens competitivas, e a VEG não. A VEG eu vejo aí com muito mais força. Mas qual a grande questão aí da VEG? A grande questão da VEG é preço, né? A gente vê que de 2010 até 2016, mais ou menos, ela andou no mesmo patamar que a Ambev. A gente vê ali, ó, entre o 17 e o 25, mais ou menos. Isso aqui seria um patamar aceitável para uma empresa high quality. Então, sempre que tiver aqui perto do 17, do 18, empresas que tenham esse perfil aqui que a gente está mostrando no vídeo de hoje seriam empresas interessantes, e na hora que a gente vê aqui que a economia volta a crescer e a VEG mostra sinais de recuperação, a gente vê que o mercado automaticamente aumentou esse preço sobre lucro da VEG, porque ela mostra que além de qualidade ela tem aí um potencial de crescimento também. Então hoje qual é o
patamar aqui da VEG, entre 24, 25 e aqui em torno de 33 mais ou menos. Então a gente vê que teve um aumento do preço sobre lucro, também motivado pela queda bem forte da Selic, em patamares mínimos históricos, o que faz as pessoas migrarem da renda fixa exatamente para ativos com menor risco na bolsa. E quais são esses ativos com menor risco na bolsa? A VEG é um deles. As empresas de energia elétrica, de saneamento, etc. são outros. Empresas de energia, saneamento, elas não são consideradas quality, elas são consideradas de outra forma, tá? Mas a gente vê aqui que a VEG é uma empresa que sim, ela valeria a pena, mas ela teria que estar muito mais próxima aqui, ó, de um patamar abaixo também. Então, por causa de valor, ela não vale a pena, mas você precisa sempre ficar acompanhando, porque o mercado dá entrada para a gente. O mercado ele mostra para a gente alguns momentos que são interessantes para a gente entrar em uma determinada empresa, ainda mais dessa forma. O maior exemplo disso, tá, foi a Lojas Renner, lá atrás em agosto, setembro. Eu inclusive coloquei no meu relatório de 22 de dezembro que esse foi um dos 3 erros que eu acho que eu cometi ano passado, não ter incluído a Lojas Renner, que é uma empresa maravilhosa em termos operacionais, maravilhosa em termos de tecnologia mesmo e muito boa em termos de resultado, e eu fiquei esperando ela cair para o mínimo preço sobre lucro histórico. Ela bateu R$ 1 acima e depois ela voou, então quer dizer, esse foi realmente um erro que eu cometi ano passado. E a minha última recomendação lá agora, em termos de membros Gold lá do relatório, foi uma empresa que também aí é uma empresa quality, uma empresa que tem resultados ao longo do tempo, resultados crescentes, e que eu vejo ela de certa forma descontada em relação ao histórico dela. E eu dessa vez eu não fiquei esperando, eu espero ter aprendido essa lição com a Lojas Renner e não ter errado agora nessa outra empresa. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Queria agradecer também aos vídeos do professor Vicente Guimarães, do Fábio Faria, do canal do Holder, porque eu acho que esse tipo de discussão aí acrescenta muito para as pessoas, e vocês também conseguem ver que nós, analistas, enfim, pessoas do mercado financeiro, também temos discordâncias. Essas discordâncias são saudáveis porque a gente consegue ver o ponto de vista do outro, e uma das coisas que eu prezo muito é mostrar sempre para vocês que as pessoas são diferentes. Nós vivemos as vidas diferentes, nós temos sensações diferentes com as nossas experiências, e na bolsa não é diferente. Às vezes o investimento que é bom para mim, ele não é bom, por exemplo, para o Fábio, ou não é bom para o Vicente, enfim. Isso é importante vocês conhecerem também, respeitarem o perfil de vocês. Eu vejo muita gente que quer investir, por exemplo, na bolsa de valores, mas não tem a mínima propensão a risco. O perfil dele seria muito mais de fundo imobiliário ou até de renda fixa, mas como o amigo, como o outro está ganhando dinheiro da bolsa, ele quer investir na bolsa de valores. Então vale a pena você pensar nisso, se você tem realmente a propensão a risco para investir na renda variável, e começar com um dinheiro pequeno, um dinheiro que você consiga ir estudando e se acostumando com todas as volatilidades e com toda a movimentação aí do mercado. Tá? Lembrem sempre que bolsa de valores é um investimento de longo prazo, você não deve colocar o dinheiro que você espera consumir em menos de 5 anos. O dinheiro em menos de 5 anos você tem que colocar em uma reserva aí de emergência, ou uma reserva destinada a alguma coisa que, enfim, que você queira fazer. Tá? Muito obrigado aí a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.